Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com imenso prazer que eu venho aqui gravar hoje a aula de número 5 do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser conhecer um pouco melhor o nosso projeto, você vai entrar no site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, aulas de Química Geral e Inorgânica. Bloco 2, aulas de Físico-Química. E o bloco 3, esse que a gente vai resolver agora, o bloco das aulas de Química Orgânica. Lá no meu site também você encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o melhor, as nossas listas de exercícios que eu venho resolvendo ao longo do tempo e postando aqui no meu canal no YouTube, as listas com os exercícios resolvidos. Então você vai no site, baixa a lista, tenta resolver e depois eu posto aqui uma aula resolvendo a lista inteirinha para você, tudo bem? É um grande prazer ter você aqui e vamos começar a nossa aula de hidrocarbonetos com cadeias ramificadas. Vamos lembrar um pouquinho o que era uma cadeia ramificada. Lembra quando a gente viu classificação de cadeias, que a gente ia lá, cadeia aberta ou fechada, normal, ramificada. Como que a gente fazia a distinção entre as cadeias que eram normais e as cadeias que eram ramificadas? Você lembra? Isso, maravilha. A gente olhava o seguinte, a gente olhava quantas pontas com carbono que a cadeia tem. Por exemplo, essa molécula que eu estou desenhando aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 pontas com carbono. Então essa é uma molécula que ela é ramificada. Para eu dar nome para ela, lembra na aula passada que a gente falou de nome? Número de carbonos na cadeia principal, tipo de ligação entre os carbonos, função da química, que a gente só estudou até agora hidrocarbonetos. A partir da próxima aula, aula 6, a gente vai estudar álcoois. A gente vai começar as primeiras funções orgânicas aí no nosso estudo, tudo bem? Então, a partir da próxima aula, a gente vai falar um pouco mais de função orgânica. Por enquanto, a gente vai ficar só no que a gente estudou, que é o número de carbonos, o tipo de ligação entre os carbonos, se é simples, dupla ou tripla, e agora a gente vai ver as ramificações. Pessoal, quando eu me deparo com uma cadeia dessa, eu tenho que escolher uma cadeia principal. E é esse o conceito que eu queria colocar aqui. O que é uma cadeia principal? Cadeia principal, gente, nada mais é um conceito bastante simples, tá? Cadeia principal é a maior sequência de carbonos em uma molécula. É a maior sequência de carbonos. Veja bem, não dá para englobar todos. Porque eu não teria como englobar todos em uma sequência, eu teria que voltar, não é verdade? Então essa maior sequência de carbonos, ela tem algumas restrições, tem algumas prioridades. Então qual é a primeira prioridade? Essa maior sequência de carbonos, ela tem que ter o carbono da função, que a gente vai estudar um pouquinho melhor isso nas próximas aulas. Tá? Mas vamos deixar a definição aí, porque eu não preciso colocá-la de novo depois. Então, nessa minha maior sequência de carbonos, tem que ter o carbono da função, eu tenho que ter o maior número de insaturações, e a última coisa que eu preciso olhar é o maior número de ramificações. Maior número de ramificações. Então a sua cadeia principal, ela tem que atender a todos esses requisitos. Maior sequência de carbonos, que contenha o carbono da função, o maior número de insaturações e o maior número de ramificações. Nessa molécula que eu desenhei aqui, é uma molécula bastante simples, ela não tem função e ela não tem insaturação. Então eu só vou me preocupar com esse último critério aqui, maior número de ramificações. Como que eu vou chegar nessa sequência? Eu tenho que sair de uma ponta e chegar até a outra. Bastante simples mesmo. Então vamos lá, se eu sair dessa ponta, eu posso vir assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu saí de uma ponta, cheguei até a outra, eu passei por 5 átomos de carbono. Tudo bem? Essa foi a minha sequência. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então você reparou agora que eu tenho duas possibilidades, né? Ou vou reto, se eu ir reto dá na mesma, ou eu venho por aqui. Imagina que eu escolha isto. Imagina que eu faça esta opção.
ficou de fora da minha cadeia? O que ficou de fora da minha cadeia foi isso aqui, não foi essa estrutura aqui? Sim ou não? Ficou uma estrutura de fora, então eu tenho uma ramificação. Tudo bem? Beleza? Deu para entender? Ó, eu escolhi minha cadeia principal e ficou para fora aqui uma ramificação. Pô, mas eu tinha mais opção, né? Eu tinha uma outra opção aqui. Será que se eu fizer essa opção como cadeia principal, eu teria um número maior de ramificações? Não sei. Eu vou até desenhar essa molécula de novo. Ao invés de apagar, eu vou desenhar ela de novo, só para que você consiga enxergar isso que eu estou falando de uma maneira mais clara. Porque você não precisa ficar lembrando, ou dando pausa, voltando, não precisa nada disso. Agora eu vou pegar essa sequência aqui, ó. Vocês perceberam que eu usando essa minha nova sequência, eu fiquei com duas coisas para fora? Você percebeu então que essa sequência me deu apenas uma ramificação, que é o que não está na cadeia principal, e nessa sequência aqui eu tive duas ramificações, que é o que não estava na cadeia principal. E de acordo com essa regra aqui, então qual é a cadeia principal que eu vou utilizar? A de cima ou a de baixo? Se você falou a de baixo, está de parabéns, é isso aí. A gente vai usar a sequência de baixo porque a de cima me deu uma ramificação só. Olha que interessante isso aqui, né? Uma ramificação, duas ramificações. Não pode ser alguma coisa aleatória. Então tem regra isso. A gente vai escolher a de baixo. E agora na próxima lousa, aqui você está vendo que a minha ramificação tem apenas um átomo de carbono, aqui a minha ramificação tem 2 átomos de carbono, nesse caso a minha ramificação tinha 3 átomos de carbono. Cada uma dessas ramificações vai receber um nome específico. E é justamente o que eu vou colocar agora na próxima lousa, eu vou colocar todas as ramificações possíveis. Eu recomendo que você que está assistindo aula, se você, enfim, já teve isso há muito tempo, está se preparando para um vestibular, eu recomendo que você anote esses nomes, que você tenha uma tabelinha aí do lado, para quando for resolver exercício, você no começo, dá uma consultada. Mas logo eu quero que você largue essa folhinha, que tudo fique, porque eu vou te mostrar a lógica da montagem desses nomes, tudo bem? Aguarda um minutinho aí que a gente já volta. Fala, meu povo, voltamos aqui agora com uma lousa nova. Você viu que eu coloquei aqui radicais com 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Eu coloquei 2 tipos aqui. Na próxima lousa eu vou colocar outros 2 tipos. E os radicais com dupla ligação e com anel benzênico, com anel aromático, tudo bem? A gente vai ver tudo isso nessa aula. Olha lá, quando o radical tem 1 carbono, se por um acaso for estrutura condensada, eu quero que você imagine que aqui onde está essa bolotinha aqui é a cadeia, tudo bem? É a cadeia carbônica. Isso aqui, então, é o que vai estar para fora da cadeia. Se o que tiver para fora da cadeia tiver 1 átomo de carbono, você vai dar um nome para ele. O prefixo para 1 carbono era met, né? Então aqui a terminação dos radicais é il, metil. Tá? Met porque é 1 carbono e il porque é uma ramificação, né? Um grupamento um grupo substituinte, tudo bem? Aí o PAC pede para a gente evitar usar a palavra radical, porque radical é uma espécie química que está aí querendo reagir que nem uma louca. A ramificação já está lá na molécula, então não tem sentido eu chamar aquilo de radical, tudo bem? Às vezes a gente acaba escapando falando radical, mas é ramificação. Se por um acaso a ramificação, aqui está a minha cadeia, tudo bem? Minha cadeia tá. E aqui eu tenho 2 carbonos. Se for estruturinha bond-line, vai estar assim, ó, 2 carbonos. O prefixo para 2 carbonos é o prefixo et. E aí a terminação dele, a terminação de todo radical é il. Maravilha. Agora começou a complicar um pouquinho, porque com 3 carbonos eu posso pendurar tanto pelo carbono da ponta, quer seja a ponta da esquerda ou a ponta da direita, tanto faz, mas eu também posso pendurar pelo carbono do meio na cadeia. Então eu preciso usar nomes diferentes aqui para essas 2 ramificações, tudo bem? Aqui a primeira, ela é a mais simples, né? Então eu vou chamar ela de prop, né? Que são 3 carbonos, e a terminação tem que ser il, beleza? Propil. O de baixo também tem 3 carbonos, também é prop. Também é um radical, também termina com il. O problema é que esse é diferente desse, então eu não posso chamar de propil também. E aí, para diferenciar, a gente vai usar alguns prefixos. Para este caso, você passar uma faquinha aqui, o que você tem desse lado é igual ao que você tem desse lado.
Então, para a gente falar igual, a gente vai usar o prefixo iso. Então, esse é o isopropil, tudo bem? Isopropil. Quando tiver uma radical com 3 carbonos e o que está pendurado na cadeia é o carbono do meio. Radical com 3 carbonos, ramificação com 3 carbonos e o que está pendurado é o carbono do meio. E quando tiver 4 carbonos? Com 4 carbonos tem 4 opções. As duas primeiras estão na lousa. Essa aqui é a mais normal, concorda? Essa é a mais normalzinha. Então essa a gente vai chamar de butil. Olha lá, ó. Buti, porque tem 4 carbonos, e il, porque é um radical. Agora esse aqui não adianta eu querer chamar de iso, né? Porque não é a mesma coisa de um lado e do outro. Então a gente tem que procurar outras coisas para diferenciar. Porque esse aqui também seria um butil, né? Sim ou não? Olha lá, seria um butil. Não posso falar que isso é igual a isso. Qual é a característica? Olha para este carbono e ignora a cadeia. Olha só para ele. Ele não é um carbono ligado a 2 carbonos, ele é um carbono secundário aqui, não é? Então esse radical seria um sec-butil. Por quê? Porque o carbono que está pendurado na cadeia é um carbono, dentro do radical, ele é um carbono secundário. Beleza? Eu já vou voltar então agora com a outra lousa contendo os outros radicais que a gente estuda em aula, tá bom? Bom, pessoal, voltamos agora então já com uma lousa com a finalização dos radicais aqui, tudo bem? Aqui eu continuo com 4 carbonos, porém agora você está vendo que é diferente essa das outras duas estruturas. Você percebe que o carbono que está ligado na cadeia principal, ele é um carbono ligado a 3 outros carbonos? É justamente isso que eu uso para diferenciar o nome deste radical. Esse não vai ser um butil normal, esse vai ser um butil com um carbono terciário grudado na minha cadeia principal. Então esse aqui vai ser um terc-butil, beleza? O último caso com 4 carbonos é esse que está desenhado aqui embaixo. Dá uma olhada aqui, ó. Se eu passar o canetão aqui, você percebe que para a esquerda e para a direita ficou a mesma coisa aparecendo, um CH3 para cada lado? Então a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou lá para aquele de 3 carbonos diferentes. Lembra que era iso? É isso mesmo, isopropil. Agora, como a mesma coisa ficou dos dois lados, eu vou usar a mesma ideia. Esse aqui vai ser o isobutil, beleza? E aqui estão as representações deles em bondline. Olha aqui, isso aqui parece aquela patinha de galinha, né? Bem bonitinho aqui esse desenho. Isso é comum de aparecer, tá? Essa representação bondline. E aqui o nosso isobutil, ele parece um bonequinho, né? É normal aparecer essas representações, então você tem que estar esperto. Lógico, você vai substituir aqui carbono, carbono, carbono e carbono. Eu cheguei nisso aqui. Tudo bem? Beleza? Acho que teve até um Enem que falava de um carbono quaternário, né? Era bem o carboninho da mãozinha do bichinho. Lembrar que eu estou classificando ele como terciário dentro do radical, dentro da ramificação, tudo bem? Lógico, se ele estiver pendurado numa cadeia, ele passa a ser um carbono quaternário, mas estou falando dentro da ramificação. E é isso que a gente usou para diferenciar aqui, ok? Agora vamos falar dos radicais das ramificações, com anéis aromáticos. Olha aqui, você percebe que esse anel aromático está ligado direto na cadeia principal? Quando for assim, a gente chama ele de fenil. Esse é o nome desta ramificação, fenil, quando o anel aromático está direto ligado na cadeia. Agora, se entre o anel aromático e a cadeia eu tiver um CH2, eu tiver algum carboninho, um carbono, eu não vou mais chamar de fenil, eu vou chamar essa ramificação de benzil. Tudo bem? Então eu tenho o fenil e o benzil, isso confunde um monte vocês. Então para você não esquecer nunca, se entre o aromático e a cadeia principal tiver um carbono, benzil. Se entre o anel aromático não tiver nada, só tiver a cadeia principal, ele estiver ligado direto na cadeia principal, fenil. Isso aqui é derivado do fenol, a gente vai ver na próxima aula. Quando eu tiver dupla na ramificação, eu vou mostrar com 2 e com 3 carbonos só, porque já está de bom tamanho. Inclusive é raro aparecer isso aqui para vocês, tudo bem? Essas duas, 2 carbonos é et, essa aqui chamaria etenil. Mas como etenil você não vai encontrar nunca isso. Sabe como que você encontra o nome desse radical aqui? Vinil. Tanto que quando a gente for estudar polímeros, a gente vai usar muito essa nomenclatura aqui, vinil. PVC, policloreto de vinila. Vinil.
Então fica esperto que a gente vai usar isso aqui sim, tá? Eu não estou colocando aqui à toa não, apesar de não ser comum, mas a gente vai usar. E quando tiver 3 seria propenil, mas você também não vai encontrar esse nome por aí. A gente vai encontrar um nome comercial, vamos chamar assim, né? A gente vai encontrar tipo, o apelido dele. Ó, a gente vai encontrar isso aqui, ó, alil. E aqui estão as representações bond-line dessas duas ramificações, beleza? Pessoal, então as ramificações estão todas apresentadas. Agora dá pausa, volta o vídeo, copia tudo, vê se você entende. Se você não entender alguma coisa, manda um comentário para mim, porque na próxima lousa eu vou montar aqui umas 5, 6 moléculas e a gente vai dar nome para elas. Para quê? Para você entendendo quais são as regras, eu vou colocar todas as regrinhas aqui para a gente poder trabalhar essa parte de nomenclatura, beleza? Pessoal, e é importante dar esses nomes porque a gente vai usar essas regras de nomenclatura até o final do curso de orgânica. Então é bom você ficar ligado e entender essas nomenclaturas, tudo bem? Aguarda um minutinho aí. Vamos lá, pessoal, então nós voltamos agora com uma lousa nova, onde a gente vai dar nome para essas 3 moléculas. São 3 alcanos, hidrocarbonetos só com ligação simples, esses são mais fáceis. A próxima lousa eu vou colocar alguns com insaturação, tudo bem? E na próxima lousa eu coloco alguns aromáticos para a gente finalizar a aula de hoje, tudo bem? Então o que a gente viu até agora? O que era a definição de cadeia principal? Maior sequência de carbonos que contenha o carbono da função, maior número de insaturações e o maior número de ramificações. O exemplo que eu usei na aula inicial foi esse aqui. Então a gente já sabe qual é essa cadeia principal, tudo bem? Tudo que não tiver na cadeia principal eu vou chamar de ramificação. E a gente viu nas lousas anteriores ramificações com 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, anel aromático e ligações duplas. Olha quanta coisa a gente viu. Vamos dar nome então para as moléculas orgânicas aqui. A gente já viu que a cadeia principal desse composto aqui é essa cadeia aqui, concorda ou discorda de mim? Lembra que a gente tinha visto isso? Logo, isso aqui é uma ramificação e isso aqui é outra ramificação. A dica que eu dou para os alunos sempre é rabiscar essa molécula orgânica, tudo bem? Esse radical aqui ele vai chamar metil, porque ele tem apenas 1 carbono. Esse radical ele vai chamar etil, porque ele tem 1, 2 carbonos. Agora você tem que dar nome para isso. Para nomear, você tem que numerar a cadeia, beleza? Numerar a cadeia, você tem que começar sempre de uma extremidade e ir até a outra, de modo que as ramificações, neste caso, tenham os menores números, porque é a única coisa que eu tenho de diferente nessa minha cadeia. Vamos numerar partindo da esquerda, ó. 1, 2, 3, 4. Pessoal, os números 3 e 4 somados dá um total de 7, concorda ou não? Agora, se eu numerar da direita para a esquerda, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Na numeração que está em vermelho, as ramificações estão nos carbonos de número 2 e 3. Tudo bem? E a numeração em azul estão nos números 3 e 4. Qual que é menor? A soma de 2 e 3 ou de 3 e 4? Maravilha, né? Então você vai usar a numeração menor, tudo bem? Sempre regrinha dos menores números, lembra para nomear compostos com duplas ligações. Agora ficou tudo muito fácil, você vai seguir ordem alfabética, toma cuidado, antigamente a gente seguia ordem de complexidade, hoje a gente segue ordem alfabética. No alfabeto quem vem antes, o E ou o M, maravilha, o E vem antes. Então como que você vai dar nome para esse composto? No carbono 3 tem um radical etil, no carbono 2 tem um radical metil. Primeira coisa que a gente dá nome, portanto, é para as ramificações, beleza? Ó, no carbono 3 tem um radical etil, no carbono 2 tem um radical metil. Agora eu vou dar nome para a cadeia principal. Essa é uma cadeia principal que tem 5, é uma continuação só porque não vai ter espaço, eu vou colocar aqui embaixo, tudo bem? Ó, 5 carbonos, o prefixo é, a gente já viu, pente, né? Aí se só tem ligação simples entre carbonos, o infixo aqui é an e a terminação de todo hidrocarboneto é o. Então esse composto aqui é o 3-etil 2-metil-pentano. Pente porque tem 5 carbonos, an porque as ligações são simples e o porque é um hidrocarboneto.
Sem perder tempo, vamos para este aqui agora. Pessoal, cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, é uma opção de cadeia principal. Segunda opção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha a pegadinha aqui. Como esses exercícios são muito simples, eles vão ter que colocar algumas pegadinhas para tentar enrolar vocês. Uma pegadinha é essa, a cadeia principal não ser uma cadeia mais retilínea, ela tem que fazer curva. E você, depois que você treinar bastante, você vai entender isso com muita tranquilidade, mas no começo você tem que contar todas as opções, recontar. Eu dou a dica, né? Coloca aqui os carboninhos de ponta e sai de um, chega no outro. Ó, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade. E qual é maior? Tudo bem? A gente percebeu então que a maior sequência é essa que eu estou circulando aqui, concorda? O que ficou para fora é a minha ramificação. Essa ramificação tem apenas um carbono, se chama metil, e eu vou ter que numerar a cadeia. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, a ramificação fica no quinto carbono. E se eu começar daqui, 1, 2, 3, é muito melhor começar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos nomear essa cadeia? Eu começo dando nome sempre pela ramificação. Então, eu vou dizer que no carbono 3... eu tenho um radical metil. Essa cadeia ela tem 7 carbonos, então essa é o metil ept, tudo bem? Ept é o prefixo para 7. LH a gente vai separar por traço sempre, tudo bem? Quando não tiver LH, por exemplo, LP, eu colocaria tudo junto aqui, faria uma sequência única, ok? Aqui lembra que eu só separei porque não ia caber pentano aqui. Tudo bem? Mas aqui cabe tranquilo. Ept, a ligação entre os carbonos é do tipo simples, então vai ser AN, e a terminação de todo hidrocarboneto, O. Maravilha. Agora dá uma olhada para esse composto aqui. Esse composto aqui tá meio estranhinho, né? Vamos verificar qual é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 pontas com carbono. Olha lá, vamos sair dessa e chegar nessa? 3 carboninhos, né? 1, 2, 3, não pode ser. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, presta atenção. Daqui para cá não é um carboninho? Daqui para cá também não é um, daqui para cá também. Então não faz diferença eu sair daqui, ou sair daqui, ou sair daqui. Tá? Vai dar na mesma, tudo bem? Se você não acredita, dá uma treinadinha aí. Faz saindo deste, faz saindo deste. Você vai ver que vai chegar exatamente no mesmo nome que eu. Agora, se você quiser testar, é só você testar aí. Pessoal, agora presta atenção. Eu vou colocar as duas numerações, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar a numeração voltando aqui em preto, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou escrever aqui as ramificações na numeração em azul. Ó, eu tenho uma para cima e uma para baixo no carbono 2. Então, eu tenho duas vezes, tudo bem? Ó, 2 mais 2. É um para cima e um para baixo, eu conto duas vezes, tudo bem? E eu tenho também aqui no 4, né? Quanto que dá essa soma? 2 com 2, 4, com 4, 8. Maravilha. Agora vamos ver a numeração em preto, as nossas ramificações. Ó, tem uma ramificação no carbono 2 e duas no carbono 4. Acho que você já deve ter entendido aí. 2 e 4, 6, com 4, 10. Qual que é o menor número que eu consegui? Com a numeração em azul, né? Então a numeração em preto, eu vou desaparecer com ela daqui para ela não me confundir. Tudo bem? Vamos então nomear agora essas ramificações. Esta e esta, todas têm o mesmo nome. Metil. E agora, como que eu dou nome? 2 metil, 2 metil, 4 metil? Não, né? Você vai juntar tudo numa coisa só. Então olha como que você vai dizer para quem está lendo. No carbono 2, no carbono 2... e no carbono 4, então você tem duas vezes no carbono 2 e uma vez no carbono 4 o mesmo radical. Ele se repete 3 vezes, por isso eu uso um prefixo tri, para representar ter 3 repetições. Então é o tri o quê? Trimetil, e agora eu vou dar nome para o restante da cadeia. De novo, não vamos continuar porque não tem lousa para cá, então vou continuar aqui para baixo. 5 carbonos na cadeia principal, maravilha, pente. Ligação simples entre os carbonos, AN. Terminação de todo hidrocarboneto, O. Então, 2, 2, 4, trimetilpentano, beleza?
Agora eu vou voltar com uma lousa com as moléculas contendo insaturações, beleza? Aguenta um pouquinho aí. Voltamos, pessoal, agora já com 2 compostos com insaturação e as nomenclaturas para os anéis aromáticos. A gente vai treinar isso durante o curso inteiro de orgânica, mas é bom que você comece a entender isso a partir de agora. Vocês percebam então que aqui, nessa molécula, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontas com carbono. Porém, essa molécula apareceu alguma coisa diferente, apareceu uma dupla ligação. Vamos lembrar, quando eu defini a cadeia principal, era aquela cadeia que tinha o maior número de carbonos, a sequência com o maior número de carbonos, com o carbono da função, isso a gente vai ver nas próximas aulas, mas que tinha o quê? O maior número de insaturações. Então, esses 2 carbonos têm que estar dentro da cadeia principal. Tudo bem? Então, não adianta eu querer pegar esta como cadeia principal, porque a insaturação ficou de fora. Então, eu tenho que deixar a insaturação dentro da cadeia principal. Então, vamos ver as opções que eu tenho. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa e essa com 6 dá na mesma, tudo bem? Agora essa aqui já não dá na mesma. Então vamos ver qual que seria a minha opção. Se eu pegar essa cadeia, eu vou ter uma coisa, 2 coisas para fora, tudo bem? Eu teria 2 ramificações. Então é só você pensar. A minha cadeia principal foi essa que eu estou passando o meu dedo aqui. O que ficou para fora? Isso aqui e isso aqui, tudo bem? Ficaria com 2 ramificações. Agora, se eu pegar como cadeia principal essa aqui, conta para mim quantas coisas que ficam para fora. Vamos contar junto? 1, 2, 3. Então aqui eu teria 2 radicais metil, 1 radical etil e a minha cadeia... Então eu teria 3, né? Lembra que é a maior, a que tiver mais ramificações? Maravilha. Agora, para numerar, você não pode mais olhar só para as ramificações. Para numerar, agora você tem que olhar para a insaturação. É a insaturação que tem que ter o menor número. E muito cuidado com isso que eu falei, eu não disse que tem que ter número 1. É o menor número. Então a gente vai começar da extremidade, de modo que o carbono da insaturação tenha o menor número. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, o carbono da insaturação começa no 4 aqui, não é? Agora se eu começar a contar daqui, 1, 2... 2 é menor que 4, né? Então é essa numeração que você vai ter que ter. Um outro detalhe nessa molécula, são vários detalhes, é o seguinte: se você for contar aqui 2 metil, você vai ter um dimetil. Aí você pensa, o di vem antes do E. Negativo, porque os prefixos a gente não considera, exceto o prefixo iso. Lembra que tem isobutil, isopropil? O prefixo iso você considera como ordem alfabética. Agora os prefixos terc, sec, di, tri, tetra, você não considera. Beleza? É nomenclatura, gente. São regras que a gente tem que seguir. Não adianta reclamar. Então, o E vem antes do M, né? Então, a gente vai começar a nomear. No 4º carbono dessa molécula, tem um radical etil. No 3º e no 5º, como que eu escrevo isso? 3,5, eu tenho 2 metil, concorda ou não? Dimetil. Maravilha. Agora eu vou partir para nomear a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, então eu preciso separar por um tracinho aqui. Como que era o prefixo para 6 carbonos mesmo? Maravilha, X. Agora, a insaturação eu tenho que indicar ela aqui dentro do nome. Em qual carbono que está a insaturação? Diz para mim aí. Boa, no carbono de número 2. E a insaturação é uma dupla, então é em, tudo bem? X2, aí termina com O porque é um hidrocarboneto. Maravilha? Vamos fazer o de baixo agora? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Mas você não passou pela insaturação, professor, então tá errado. A cadeia principal tem que ser a maior sequência de átomos de carbono que contenha a insaturação. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você percebe que para cá tem 2 carbonos e para cá tem 2 carbonos? Então vai dar na mesma. Qualquer uma que eu pegar, de novo, se você quiser fazer o teste, fique à vontade, né? Mas eu estou dizendo para você que não precisa. Então essa vai ser minha cadeia principal e essa aqui é a minha ramificação.
Quantos carbonos tem essa ramificação? 2, então ele vai chamar etil. E agora para numerar, eu tenho que dar prioridade para quem? Para insaturação, lembra? Se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3, ou seja, a insaturação começa no carbono 3. E se eu começar a numerar daqui, ó, 1, 2, ela começou no carbono 2, então é essa numeração que eu vou usar, beleza? E aí vamos dar nome para ela. O que eu estou dizendo para vocês aqui, ó? No carbono de número 3, você tem um radical etil, uma ramificação, tudo bem? E agora ele tem 5 carbonos na cadeia principal, né? Então é pente, concorda ou não? Pente. Vamos dizer onde está a insaturação. A insaturação está no carbono 2, não está? E essa é uma insaturação que é uma tripla ligação. Como que eu represento a tripla ligação aqui? In. E aí, para dizer que é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então esse é o 3-etil pente 2-ino. No terceiro carbono tem um radical, uma ramificação com 2 carbonos, né, que é o etil. A cadeia principal tem 5 carbonos. No segundo carbono eu tenho uma tripla ligação e essa molécula só tem carbono e hidrogênio. Maravilha? Os anéis aromáticos, né, as moléculas com anéis aromáticos, a nomenclatura é mais ou menos a mesma, só que a gente tem uma forma de nomear quando eu tiver 2 substituintes, tá? Quando eu tiver 2 coisinhas ligadas no anel, somente 2, se eu tiver 3 já não vale, ok? Quando eu tiver 2 eu vou ter uma outra possibilidade de nomenclatura. Aguenta a mão um pouquinho aqui. Esse aqui é o metilbenzeno, olha que fácil. Tem um radical metil na estrutura do benzeno. Só que esse cara aqui ele é muito importante para a indústria química, então você vai encontrar ele com um nome comercial, tolueno. Tudo bem? Beleza? Não tem jeito, você vai acabar encontrando, lidando com esse nome. Agora esse aqui, vamos dar nome para ele? Pô, eu tenho 2 ramificações, então é 1, 2, né? Então esse aqui seria o 1,2 dimetilbenzeno. O que a gente pode fazer? A gente pode trocar essa numeração 1,2 por orto. Então esse ficaria o orto dimetilbenzeno. Aí, professor, eu não gostei desse nome. Não tem problema, né? Esse nome aqui, infelizmente, não é para a gente gostar. É para a gente aprender. Então, vai aparecer às vezes assim. E vocês vão ver que esses prefixos orto, aqui vai ser o prefixo meta, aqui vai ser o prefixo para, eles vão ser importantes em reações orgânicas. A gente vai dizer que, por exemplo, um composto é orto para dirigente. Então, ele dirige para a posição orto ou para a posição para. Então vai ser importante essa nomenclatura, a gente não coloca ela à toa em aula, tudo bem? Agora aqui, ó, quais são essas posições? Ó, essa é a posição de número 1, essa é a posição de número 3. Então esse composto seria o 1,3 dimetil o quê? Benzeno, concorda ou não? Só que esse 1,3 eu também posso substituir. Aqui eu substitui por orto, né? Aqui eu vou substituir por meta. Então esse seria o meta-dimetilbenzeno. Olha lá, ó. Meta-dimetilbenzeno. Tudo bem? Então, quando aparecer substituintes na posição 1 e 3 do anel benzênico, eu posso substituir os números 1,3 por meta. E finalmente aqui, 1, 2, 3, 4. Então esse seria o 1,4 dimetilbenzeno. Aqui já ficou mais do mesmo, né? Você já com certeza deve estar entendendo. Só que esse 1,4 eu também posso substituir. Eu vou substituir por quê? Pelo prefixo para. Aí ficaria para dimetilbenzeno. Olha lá, para dimetilbenzeno.
Tudo bem? Então essa é uma outra possibilidade, né? 1,2 eu posso substituir por orto, 1,3 por meta, 1,4 por para. Quando eu tiver 2 substituintes apenas no anel aromático. Se eu tiver mais do que 2, isso aqui já não vale. Se eu tiver menos do que 2, não, né? Se eu tiver só 1, é só colocar o nome da ramificação. Tudo bem, galera? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bastante longa, mas é importante que você assista ela até o final, que você pare e faça as anotações, de repente encher o saco com 10 minutinhos, pô, vai descansar, vai fazer alguma outra coisa, volta a partir do 10º minutinho, continua suas anotações, porque não adianta fazer uma aula dessa muito curtinha, que eu vou ter que deixar muita informação de fora. Então não adianta você ter uma falsa impressão que você entendeu o negócio. Eu tenho que colocar todas as regras, putz, esse E com D, mas não, tem que ter tudo, para que você possa, a partir do momento que você tem todas as informações na cabeça, trabalhando elas com calma ao longo dos exercícios que a gente vai resolvendo, para que isso fique claro para você. Tudo bem? A gente vai repetir essas nomenclaturas aqui ao longo do curso todo. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta, assiste novamente, deixa um comentário aqui, manda um e-mail para mim, enfim, entre em contato comigo que eu não quero que você fique com essa dúvida, tudo bem? Eu agradeço a sua presença aí do outro lado, a sua paciência para assistir essa aula até o final e eu espero sem dúvidas nenhuma que você tenha aprendido isso, tudo bem? No mais, eu só tenho a dizer beijo, tchau!